Fala pessoal, eu sou Daniel Stavali. Se você não me conhece ainda, eu sou o CEO da Octalink Tecnologia e aqui eu falo de empreendedor para empreendedor, o que a gente passa aí na trincheira, todas as dificuldades de ter um negócio no Brasil. A gente está começando uma nova série que é o que eu faria em algumas situações. Passado um pouquinho da minha experiência e tal, eu vou falar o que eu faria se eu começasse com dívida ou se eu tivesse já falido um negócio, como que eu começaria, com 40 anos, com 20 anos, enfim. Vou usar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que a gente vive aí conversando com empresários no Brasil inteiro e eu espero que você goste do primeiro episódio que vai acontecer agora aqui. Então vamos lá, esse aqui é o primeiro episódio desse novo quadro que é dívidas. O que eu faria aqui se eu já estivesse começando com dívida? E eu vou te falar o que eu já fiz mesmo, tá? Porque isso aí já foi uma realidade para mim. Você imagina assim, ó, você acordar de manhã, abrir o aplicativo do banco e ver que você não tá devendo pouco não, você tá devendo bastante. O cartão tá estourado, o empréstimo que você pegou ali, aquele empréstimo para pagar o outro empréstimo já não tá conseguindo pagar, o nome negativado, cobrança chegando todo dia, o telefone toca o tempo todo e você já sabe quem é. É credor, é o operador de telefone, é todo mundo. Agora me responde um negócio aqui com sinceridade. Você saberia, nesse cenário, por onde começar? Porque a maioria das pessoas tenta pagar as dívidas, ninguém quer ficar com dívida. Só que, mesmo querendo, elas continuam se afundando dia após dia. E não é por falta de esforço, é por falta de estratégia. Então, hoje eu quero te falar, eu quero te mostrar exatamente isso aí. Se eu tivesse que recomeçar hoje, cheio de dívida, esse seria o meu plano. E fica até o final, porque o último passo é o que faz a diferença aí entre quem continua enrolado em dívida e quem consegue sair dela. Bom, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse cheio de dívida hoje seria parar de fugir delas. Porque fugir não vai resolver. Eu sei que ignorar, esperar, torcer que algo aconteça, esquece. A dívida ela não desaparece sozinha, ela só cresce. Porque vai ter juros, tem multa e com o tempo isso vai se acumulando e vira uma bola de neve e quanto mais tempo você demora, mais difícil fica para sair dela. Então, a primeira decisão seria muito simples. Eu sei que é difícil, mas enfrenta a realidade, mesmo que vai assustar um pouco, com certeza, ainda mais dependendo do tamanho da dívida, mesmo que seja desconfortável, porque a clareza é o primeiro passo dessa solução aí. Então vamos lá, se eu tivesse que recomeçar hoje com dívida, a primeira coisa que eu faria, eu falei de clareza agora há pouco, né? Então é o seguinte, cara, não esconde nenhuma dívida. Você levanta todas elas, sem ignorar nada, sem fingir que aquela dívida pequenininha que você tem com aquele fornecedor, que até não tá te cobrando mais, coloca tudo na ponta do lápis. Eu faria assim, ó, pega uma planilha e coloca lá quanto eu devo, para quem eu devo, qual é a taxa de juros que eu tenho em cada questão, qual é o valor da parcela e qual é a dívida mais urgente, porque você não resolve um problema se você não entende a qualidade dele ali. E tem muita gente que não sabe nem quanto deve. Só saber que deve também não tem, você não sabe o tamanho desse buraco. Então, uma vez que você consegue colocar tudo que você deve, mapear lá a taxa de juros e tal, você precisa fazer imediatamente é ter uma ideia muito clara, planilhar o teu fluxo de caixa, para saber o giro. Dívida boa é aquela que cabe no teu fluxo de caixa. Então, você verifica qual é aquela dívida com maior custo, com maior taxa, por exemplo, cartão de crédito, giro, né, cheque especial, são as maiores taxas que você tem. Você tenta negociar, renegocia elas para alongar essa dívida com taxa menor, uma linha de crédito de giro, capital de giro, às vezes uma linha governamental também vai conseguir te entregar algo bem interessante, e aí você diminui a taxa e alonga isso para caber essa dívida no teu fluxo de caixa. Essa dívida você precisa, no fluxo de caixa, eu faria depois uma segmentação entre o que é a geração de caixa operacional da tua empresa, aquilo que é financeira, então assim, o pagamento de empréstimo vai entrar aqui, e depois aquilo que é eventualmente investimento, tá? Então você sabendo essas três segmentações, você vai conseguir saber o quanto de impacto essas dívidas, esse parcelamento que você vai fazer aí, quanto que ele vai caber ali no teu orçamento e quanto que vai sobrar de caixa livre no final do mês, tá? Então, importante, primeiro, depois que você sabe as dívidas, planilhou, sabe a taxa, você renegocia e a longo prazo para fazer essas dívidas aí caber no teu fluxo de caixa toda semana, todo dia, toda semana e todo mês. Tenta também começar a renegociar melhor o pagamento do seu fornecedor. Se você recebe com 30, com 60 dias, tenta fazer a mesma coisa para você ganhar giro, porque às vezes o dinheiro mais barato que tem é aquele onde você paga o fornecedor no dia 1, só que você vai receber do teu cliente lá depois de 30, 60 dias.
Então, tenta encurtar o máximo que der. Eu sei que não é fácil, mas assim, tenta encurtar o máximo que der essa equação. Se você conseguir virar isso, melhor ainda, porque aí você começa a trabalhar com o dinheiro do cliente. Feito isso, o que eu faria? Cortar gastos desnecessários. Cara, não tem drama, não tem desculpa, sem negociação. Eu revisaria tudo. Assinatura, delivery, compras impulsivas, pequenos gastos aí da administração. Faz um 80-20, faz um Pareto ali, coloca que 20% das suas despesas com certeza vai ser aí responsável por 80% do montante. Lista cada um e corta sem desculpa. Você vai chamar a tua equipe, vocês vão conversar e aí com certeza vai ter coisas que, isso aqui não dá para fazer, não, mas a gente precisa daquilo. Chega com uma meta de pelo menos 20% você cortar ali na primeira, segunda reunião. Você vai ver que isso aí vai dar um trabalho, vai gerar discussão, mas vai ser extremamente eficiente. Você tem que lembrar, a despesa é a única coisa que você controla. O custo é a única coisa que você controla. A receita você não controla, você precisa da aprovação do cliente. Então, sempre busque cortar despesa o máximo que você puder. Isso é essencial, tá? Não adianta você pagar uma dívida e criar outra. É como tentar esvaziar um balde furado. Você precisa fechar o buraco primeiro para depois você encher ele de água. Então, corta todas as despesas que você puder. E aí tem uma segmentação também, que eu falei do caixa operacional, financeiro e investimento. Na parte do DRE também, que é bem importante, mesmo no fluxo de caixa, separa o que é gasto fixo e gasto variável, mas também tenha muito claro aqueles gastos que são custo e aqueles gastos que são despesa, tá? Então, diferença clássica aqui, custo é aquele gasto que você vai precisar ter para entregar a tua receita, né? Então o custo ele vira ali uma prestação de serviço, vira um produto, tal. Então esse aí você precisa controlar, você tem que controlando ele, você melhora diretamente a tua margem de contribuição. Já a despesa, ele é gasto que você tem de suporte, de administrativo, tal. Esse você tem que ficar de olho, tem que ser igual unha, você tem que cortar sempre, tá? Então fica de olho nisso. Essa segmentação é muito importante para você começar a virar o jogo do teu negócio. Outro ponto que tem muita gente que tem medo aí, negociar. Cara, eu negociaria desde o primeiro dia, porque banco, empresa, elas preferem receber menos do que não receber nada, tá? Então você pode conseguir desconto, você pode conseguir parcelamento, redução de juros, alongar prazo, né? Ter um prazo maior, condições melhores de pagamento, mas isso só acontece se você pedir. E a maioria das pessoas não pede, ela tem vergonha, tem medo, insegurança, o que vão pensar? Tem muito empresário pequeno que se orgulha de pagar o boleto antes do prazo. Não faz isso não, isso aí não tenha medo aí de negociar, não é nenhuma humilhação, isso é estratégia. O caixa é o oxigênio da tua empresa, então se você conseguir trabalhar bem com isso e ter um saldo positivo, você vai crescer ainda mais e você vai alongar ainda mais aí todas as suas possibilidades, seus recursos e crescer com dinheiro no bolso. Agora eu vou te falar uma coisa, que o maior perigo de quem está endividado, quem está passando por essa situação, não tem nada de técnica, não tem nada de engenharia financeira, ele é o desânimo, cara, porque assim, você sair das dívidas, ele não é um processo rápido, não é fácil, não é confortável, leva meses aí para você conseguir, às vezes até anos, tá? Mas muita gente desiste no meio do caminho. E às vezes por vergonha e tal. Mas aqui, o que eu quero te falar é assim, você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa continuar. Você continua amanhã, depois, vai tendo consistência, você vai negociando aqui, você vai tomar alguns nãos, você vai ter que ter conversas difíceis, mas eu vou te falar, segue um plano, tenha clareza, feche a torneira para que você não renegocie o passado e continue com a torneira aberta aí e não saindo nunca desse ciclo. Mas assim, a melhor coisa que você tem que fazer é negociar e não desistir, cara. Não desiste, segue firme, porque aí depois você saindo disso, você vai sair muito mais fortalecido, você vai sair com repertório e com muito mais chance de fazer o teu negócio prosperar ainda mais devido aí a essa experiência que você passou. E aí, feito isso, o que você tem que fazer quando você sair da dívida? Porque quando você sai, ele é o começo, na verdade, né? Então você começou perdendo lá de 3-0 e você foi buscar e conseguiu equalizar, tá com a dívida agora que cabe no bolso. É sempre bom lembrar que ter dívida não necessariamente é algo ruim, tá? Mas para isso, para chegar nessa conclusão, você tem que ter aí os dados do teu negócio, você tem que saber o quanto você gera de caixa operacional, você tem que saber o quanto você gera de EBITDA, enfim, porque aí uma alavancagem por dívida pode ser uma baita de um negócio ou pode ser um desastre, tá? Por isso que você tem que ter os dados aí na mão, aí tem um fluxo de caixa, tem um DRE que te entregue essas respostas aí, isso aí você não tem que esperar 3-4 meses para ter não, você tem que ter isso aí, fluxo de caixa é todo dia, tá? Toda semana, DRE todo mês e você vai avaliando a eficiência do teu negócio. Então assim, quitou as dívidas ou
ou já equalizou, elas já estão cabendo no teu fluxo de caixa, o que você precisa fazer é criar uma reserva de emergência, cara. Isso aí tem muita gente que negligencia isso, mas você tem que fazer, você tem que ter uma reserva, nem que for pequena, 1 mês, 3 meses aí, que seria já perto do ideal, dos seus custos, né, de todo o seu custo fixo aí, você ter uma reserva, para que amanhã depois o mercado muda, é guerra para lá, guerra para cá, você consiga tomar decisão ou até saber qual caminho que vai com um pouco mais de calma, tá? A pior coisa que tem é você precisar de dinheiro, é buscar dinheiro quando você tá precisando muito. Você vai pegar dinheiro muito mais caro, numas condições terríveis aí para você. Então, a reserva, ela vai te dar muita tranquilidade e tempo para você agir e direcionar o próximo passo. Segundo ponto, você precisa trocar os hábitos que você tenha na tua empresa por processo. Então, é muito importante você ter processo, ter fluxo de aprovação, você conseguir aprovar aquela conta específica, saber o porquê daquilo, questionar, ver se não dá para reduzir, se não dá para cortar aquela despesa. Então, assim, cria fluxo. Se for para pagar, cria um fluxo onde quanto mais gente passando para entender, para questionar aquela despesa, melhor. Se for para receber, um fluxo curto, fatura, recebe rápido, então é muito mais dinâmico. Para gastar, fluxo mais longo, para receber, fluxo rápido. E aí com isso, você vai ver que você vai construir a tua segurança financeira aos poucos, com disciplina, mas com muita consistência, tá? Então, gente, é isso aí, ó. Então, se fosse começar hoje com dívida, eu não procuraria um milagre, não. Eu procuraria um plano, eu pensaria como que eu vou resolver essa dívida, primeiro com clareza, depois mapeando isso aí, montando uma estrutura, com organização, com disciplina, com técnica também, sabendo trabalhar bem com o fluxo de caixa, montando ele de uma forma que ele me dê as respostas muito rápido, porque é isso aí sim vai definir o seu futuro. São as decisões que você toma a partir de agora, é o que você toma nesse momento, é que vai levar você o que você merece, o que você precisa, o que você tá tanto buscando aí no teu negócio. Então, para você que ficou até aqui, eu vou te pedir 2 coisas. Primeiro, se inscreve no canal, porque você vai aprender estratégias práticas aqui para organizar a gestão financeira do teu negócio e crescer de forma consistente, tá? Crescer com dinheiro no bolso. Segundo ponto, comenta aqui embaixo, eu vou sair das dívidas. Isso cria um compromisso, tá? E ajuda esse vídeo também a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Então valeu por ter assistido aí, eu sou o Daniel Stavali, aqui a gente fala de empresário para empresário e me siga aqui para não perder a próxima.